Bom dia a todos, sejam novamente bem-vindos à Justiça Federal do Paraná. Em continuidade ao curso, neste momento anunciamos a palestra do Currículo Permanente, Módulo 2, Direito Administrativo, Função Social da Propriedade e Desapropriação. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, que presidirá os trabalhos. E o excelentíssimo senhor professor Dr. Clóvis Besnos, conferencista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Juiz Federal Danilo Pereira Júnior. Primeiramente, bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas magistrados, na pessoa do desembargador Ricardo, que é o coordenador científico desse módulo, e, em especial, o nosso palestrante, conferencista de hoje, o professor Clóvis Besnos, pela sua disponibilidade e nos brindar com esse dia que temos certeza que será enriquecedor e engrandecedor. É um agradecimento em nome da Escola da Magistratura e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da Seção Judiciária do Paraná, meus cumprimentos e meus agradecimentos. O professor Clóvis vai nos brindar hoje com a conferência sobre a função social da propriedade e a desapropriação. O professor tem um currículo extenso, eu vou fazer um breve resumo do seu currículo. O professor é doutor e mestre em Direito de Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor da Faculdade de Direito da PUC, nos cursos de graduação, pós-graduação em Direito Administrativo e Teoria Geral do Direito. É conselheiro do Instituto de Direito Administrativo Paulista, membro associado do Instituto dos Advogados de São Paulo, diretor de cursos do Instituto Brasileiro de Direito do Estado e advogado. Passo, então, a palavra, para não tomar mais o tempo dos colegas que vieram ver o professor, e Nesse momento, damos início à solenidade de abertura do Encontro de Curitiba do Currículo Permanente em Módulo 2, Direito Administrativo. Este evento é uma realização da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com apoio das seções judiciárias de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, sob a coordenação científica do desembargador federal Thompson Flores e do desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Convidamos agora para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, coordenador científico do curso. O excelentíssimo professor doutor Luiz Rodrigues Vambier, conferencista. E o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, conselheiro da Imagens e coordenador científico do curso. Agradecemos ainda com igual honra a presença dos excelentíssimos senhores desembargadores federais e estaduais, juízes diretores do foro, juízes federais e estaduais, representantes do Ministério Público Federal e Estadual, advogados da União, defensores públicos, militares, demais autoridades, professores, advogados, servidores e estagiários desta casa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu declaro aberto os trabalhos do nosso segundo encontro de Direito Administrativo, que será muito rico, com sede agora em Curitiba, e serão todos muito bem-vindos. E vamos iniciar, então, com a audição do hino nacional.
passo a palavra agora ao desembargador Ricardo Vale Pereira, que fará algumas considerações também como coordenador desse importante evento e, na sequência, também já apresentará o nosso conferencista. Vossa Excelência, a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Esta é mais uma etapa do nosso currículo permanente, módulo 2, Direito Administrativo. A escola, cumprindo o seu papel de trabalhar no aperfeiçoamento dos magistrados, promove esses cursos regularmente, inclusive atendendo um mandamento constitucional. Esse curso tem a coordenação científica do desembargador Thompson Flores, e também estou auxiliando na coordenação científica. Já tivemos a primeira etapa em Porto Alegre, no mês passado, e teremos ainda a terceira etapa em Florianópolis, será o encerramento, no mês de novembro, sempre procurando conciliar a investigação, o aporte acadêmico, com a prática dos magistrados, porque certamente os temas aqui debatidos, que foram debatidos em Porto Alegre, que serão debatidos aqui em Curitiba e que serão debatidos em Florianópolis, são muito caros à jurisdição federal. Esta etapa aqui em Curitiba, nós teremos as palestras do professor Luiz Rodrigues Vambier, do professor Fernando Mendes de Almeida, já está presente, o desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior também já está presente conosco, e amanhã ainda teremos a participação do professor Clóvis Besnos, do desembargador Fernando Quadros da Silva, do professor Eberhard Schmidt-Hassmann, do professor Sérvulo Correia, do ministro Gilmar Mendes e ainda do professor Ingo Sarlet. Temos certeza que a nominata dos professores convidados é a garantia do sucesso desta etapa. Agradecemos muito a participação de todos e esperamos que aproveitem bastante este módulo de Direito Administrativo. E, sem mais delongas, até para que possamos escutar nossos palestrantes, eu faço, com muito prazer, a apresentação do professor Dr. Luiz Rodrigues Vambier, que já é conhecido de todos nós, mas, por uma questão formal, fazemos a apresentação. O professor Vambier é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, é professor no curso de mestrado em Direito Processual Civil e Cidadania da Universidade Paranaense, nos cursos de especialização em Direito Processual Civil, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também no Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. É ainda membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, do Conselho Consultivo da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná e um colaborador emérito da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sempre disposto a colaborar com o aperfeiçoamento dos magistrados, presente nos nossos cursos, dividindo seus conhecimentos, o que para nós é um motivo de muito orgulho. Agradecemos muito a presença do professor Vambier aqui. Feita a apresentação, devolvo a palavra, presidente. Tenho, com muita honra, passo a palavra ao nosso eminente conferencista, professor Vambier. Boa tarde a todos. Eu começo cumprimentando o presidente da mesa, desembargador Thompson Flores, ao mesmo tempo em que agradeço pela gentileza do convite. Eu atribuo esse convite da escola à grande gentileza de seus diretores, né? Não me sinto, de forma alguma, nivelado, capacitado para, num encontro com gente tão preparada, poder trazer alguma coisa de interessante, alguma novidade, né? Vou, na verdade, falar sobre o óbvio. Mas agradeço muito a gentileza do convite, agradeço a gentileza da apresentação, da recepção ao desembargador Ricardo Vale Pereira,
E me parece que, de fato, nós estamos todos no mesmo barco, cumprindo, cada qual, num lado do barco, as mesmas funções. O nosso grande destinatário, que os senhores magistrados conhecem com o nome de jurisdicionado, é o cidadão. É o cidadão, é a empresa brasileira, enfim, são as pessoas, no sentido amplo da palavra, que dependem da prestação do serviço jurisdicional para tocar a sua vida para frente, para construir o seu próprio destino. Eu, preliminarmente, como se fosse, desembargador, um pedido de antecipação de tutela, ou, quem sabe, com uma dose menor de fumus boniuris, um pedido cautelar, incidental, eu peço desculpas pela informalidade. Nós vivemos todos num mundo de muita formalidade, né? Até de formalismo, que é já a deformação da formalidade, o exagero da formalidade. E eu, por uma deficiência, talvez, de personalidade, não sei ser formal. Isso pode gerar algum constrangimento para alguns, mas, então, por isso eu já peço desculpas antecipadamente pelo trato informal que darei ao tema, pelo diálogo informal que procurarei ter com os magistrados, com os advogados, com os estagiários, com os servidores, enfim, com todos aqueles que estão presentes a esse evento. De forma alguma, a informalidade significa qualquer tipo de desrespeito ao público que me escuta. Pelo contrário, é só uma demonstração, enfim, da minha personalidade. E eu começaria dizendo, desembargador, que o tema execução contra a fazenda pública que me foi oferecido é um tema que não deveria existir. A necessidade da existência de mecanismos processuais para fazer com que o Estado cumpra decisões judiciais que lhe imputam, por exemplo, o cumprimento de obrigações de pagar quantia, para mim é em si mesmo a demonstração cabal do quanto o Estado brasileiro tem dificuldades históricas a resolver. Quero dizer com isso, desembargadores, que não basta, por incrível que pareça, o pronunciamento judicial, não basta a ordem judicial, não basta que a face jurisdicional do Estado diga à face administrativa do Estado, pague. É necessário que o particular mova toda a estrutura judiciária em outra esfera para fazer cumprir a decisão judicial. A mim isso sempre pareceu um despropósito, desde os meus tempos de estudante, e lá se vão quase 4 décadas. Assim como sempre me pareceram absurdos os privilégios processuais da fazenda pública, do poder público, que é, de longe, o grande usuário dos serviços judiciários brasileiros. O argumento que sempre me foi dado por meus professores, e que depois li e continuo lendo, é um argumento muito simples. A proteção à fazenda pública é para benefício da sociedade. Então, eu digo aos senhores, isso não me convenceu, nunca não me convence, e, a menos que me tragam muitos argumentos fortes, jamais me convencerá. O que se protege, no mais das vezes, é uma mastodôntica e ineficiente máquina burocrática que existe para oprimir a sociedade, não para garantir a fruição dos seus direitos. Disse que o poder público é o grande usuário dos serviços judiciários brasileiros. E digo isso porque ele é ou parte, ou interessado, ou é aquilo que eu chamaria de causador por via oblíqua do conflito entre particulares, porque regulou mal, por exemplo. Eu dou alguns exemplos. Quantos milhares de processos há no judiciário discutindo tarifas de telefonia, depois da privatização do sistema? A pergunta é, quem as determina? Quem as regula? É o poder público. É alguma face dessa grande árvore natalina, eu comparo uma árvore de Natal cheio de penduricalhos, que é o poder público brasileiro. Quantas milhões de ações discutem hoje, ainda hoje, aliás, o ministro Benetti, o ex-ministro Benetti, tinha uma frase interessante, nós conseguimos no Brasil uma façanha, que foi massificar a ação coletiva.
porque ele levantou que havia 2.515 ações coletivas sob planos econômicos. Agora, a pergunta é essa. Há milhares de ações, e milhares, pelo menos mais de 2.000 ações, inclusive coletivas, discutindo contrapartes evidentemente ilegítimas, que são os bancos públicos ou particulares, a reposição de valores relativos a perdas inflacionárias. Quem fez os pacotes de ajuste de economia? A Caixa? O Banco do Brasil? Não. O Conselho Monetário Nacional. Mais uma vez, nós vemos as garras do poder público gerando demandas, gerando conflitos, ao invés de resolvê-los. Então, nós temos milhares de ações coletivas, temos talvez milhões de ações individuais geradas pela má regulação econômico-financeira do poder público brasileiro, no momento em que não soube eficientemente, corretamente, tecnicamente, debelar o fenômeno inflacionário. Eu tenho alguns dados que me pareceram muito interessantes do CNJ. Nós sabemos de todos os defeitos do CNJ. Não se trata aqui de um elogio à sua instituição, mas de uma constatação de algumas coisas interessantes que o CNJ faz, inclusive alguns levantamentos. Esse levantamento tem por base o período entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2011, publicado no site do CNJ, e dá conta que, na Justiça Federal, 92,79% dos processos envolvem o setor público federal ou os bancos. Quer dizer, quando falo bancos, eu estou falando de ações contra a Caixa aqui para revisão de contratos de poupança. Portanto, nós estamos falando, mais uma vez, da mão do Estado. Na Justiça do Trabalho, vejam, senhores, na Justiça do Trabalho, que teoricamente regula contratos privados, 1,84% de toda a demanda da Justiça do Trabalho é gerada pelo poder público, por incrível que pareça. Então, senhores, é uma queixa, claro que especialmente para os estudantes que estejam aqui, um convite à reflexão. Talvez nós tenhamos muita coisa a resolver no nosso sistema para além da reforma da lei. Porque a verdade é que o legislador não corta na própria carne, o Estado não corta na própria carne. E nós teremos, então, um novo Código do Processo Civil, daqui a pouco um novo Código de Defesa do Consumidor, e assim sucessivamente, mas o grande usuário, aquele que está lá gerando demandas, continua intocado. Há um trabalho muito interessante do hoje governador eleito, coordenado pelo hoje governador eleito do Maranhão, Flávio Dino, que foi juiz federal, à época em que assessorava a presidência do Supremo Tribunal Federal, uma pesquisa muito interessante, dando conta que 55% da carga de trabalho do Supremo Tribunal Federal é consumida com 7 partes. Se nós imaginarmos que nós somos 202 milhões de pessoas e que nós devemos ter alguma coisa perto, sei lá, de 30 milhões de empresas, entre microempresas, empresas individuais, etc., nós estamos falando de um universo de 230 milhões de consumidores, 232 milhões de consumidores do serviço judiciário, do serviço público em geral. 7 consumiam, naquele momento, 55% da carga de trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, eu lembro de alguns, governo do Estado do Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre, município de São Paulo, governo do Estado de São Paulo, União Federal, evidentemente. Há alguma coisa a ser pensada? Talvez. Agora, eu tenho absoluta certeza também, desembargadores, que a minha queixa é absolutamente estéril. Ela não serve para nada, a não ser para deixar clara a minha opinião. O poder público continuará sendo o grande privilegiado pela lei, e, a respeito disso, nenhuma reforma legislativa tomará qualquer medida, pelo menos no curto prazo, porque, como disse, seria, de fato, cortar na própria carne, e isso dói muito. As reformas acabam sendo, pelo menos no campo do processo, que é o meu campo de atuação, acabam sendo apenas e tão somente para conter a entrada de particulares no aparelho judiciário, de algum modo. É a falência do discurso do acesso à justiça. Nós enganamos a sociedade brasileira,
porque nós fizemos o discurso do acesso à justiça durante décadas, e a sociedade acreditou, porque deveria acreditar. Nós, sistema todo, quando eu falo nós, eu digo desde as escolas, das faculdades de direito até o Supremo Tribunal Federal. Nós todos que estamos no mesmo barco, como disse no início. Nós fizemos para a sociedade o discurso do acesso à justiça. Ela veio. E aí, agora que ela veio, nós criamos filtros. Nós criamos dificuldades para a admissibilidade dos recursos, porque, afinal de contas, não era para acreditar no convite. Não era bem assim, não era para todo mundo ter acreditado nisso. Aí nós criamos a tal, que é confessa, isso aí está escrito nas exposições de motivos, criamos a tal da jurisprudência defensiva, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que tem, assim, pérolas. Inadmito o recurso especial, porque a guia de preparo está, em parte, impressa e, em parte, escrita à mão. Inadmito o recurso especial, porque o carimbo que certificaria a tempestividade, é um agravo, inadmito o agravo, que certificaria a tempestividade do recurso especial está ligeiramente borrado, diz a decisão do ministro, e assim sucessivamente. Então, parece que nós estamos num tablado lutando, sociedade versus tribunais superiores, nos engalfinhando. Nós, sociedade, querendo incomodá-los, querendo, afinal, gerar uma avalanche de recursos. Mas por que geramos uma avalanche de recursos? Porque nós temos problemas mal resolvidos ao longo do tempo. Não se preocupe, que eu não esqueci que meu tema é execução contra a fazenda pública. Mas eu chego lá, porque isso tudo me parece que são problemas que nos levam à necessidade de ter algo que não deveria existir, que, no fundo, não deveria existir, no meu modesto modo de entender. Dizia, então, que essas observações iniciais servem, talvez, apenas para exercer o dever de alertar, e claro que isso faço especialmente aos estudantes, para as mazelas do sistema, que frequentemente nós varremos para debaixo do tapete, sob a justificativa de que estamos, com isso, protegendo a própria sociedade. Mas vamos ao objeto central da exposição. No geral, no mundo civilizado, a execução se realiza no interesse do credor. Parte-se da presunção de que o credor, porque tem título, tem direito. Porque tem uma sentença que declara, em sentido amplo, um direito, ele deve, então, ser privilegiado com os atos executivos, de forma que a execução, o processo de execução, cumpra a sua função, de certa maneira, intimidatória do devedor. O devedor deve ser intimidado a pagar, a cumprir, no caso do título judicial, cumprir a decisão judicial, honrando aquela obrigação que lhe foi determinada a cumprir pelo Poder Judiciário. Ou, em último caso, o Poder Judiciário faz, às vezes, toma o lugar daquele que deveria cumprir e vai, à força, fazer cumprir, expropriando bens, por exemplo. E responderão por essas obrigações constituídas na sentença judicial todos os bens que compõem o patrimônio. Em regra geral, todos os bens que compõem o patrimônio do executado, do devedor. Essa é a previsão do artigo 591 do Código de Processo Civil. Salvo aquelas hipóteses, aquelas exceções legais, todo o patrimônio responderá. Mas, quando a fazenda pública é a parte executada, tudo muda. Aí as regras do CPC não se aplicam em razão de atributos que eu costumo chamar de privilégios, que são a impenhorabilidade e a inalienabilidade dos bens públicos. Questões que não são discutidas. Talvez pudéssemos nos permitir discutir o limite dessa inalienabilidade, os limites disso, mas nós não discutimos. Os bens públicos estão gravados com esses dois atributos, e assim é que as coisas funcionam. E aí, o pedido de pagamento, que é feito pela parte credora, é dirigido para um mecanismo de pagamento que é só nosso.
como a tomada de Três Pinos e a Jabuticaba, que é o precatório. Então, a execução contra a fazenda pública, ela conta com regras próprias para compatibilizar o regime de precatórios com a satisfação dos direitos dos credores. E eu fiz essa brincadeira, mas a verdade é que esse sistema é nosso, é genuinamente nosso. Não se tem notícia em países civilizados de um sistema semelhante. No Reino Unido, por exemplo, o desembargador Thompson Flores, as dívidas públicas são pagas sem discussão, assim que estabelecidas pelo judiciário em decisão final e irrecorrível. Lembro que, certa feita, conversava com 2 advogados ingleses, e eu confesso aos senhores que o meu inglês é muito ruim, é macarrônico. E eu contava para eles da execução contra a fazenda pública. Um deles tomou um susto e disse, "What?" E eu pensei comigo, eu devo ter dito alguma bobagem, talvez eu tenha dito um palavrão, querendo caprichar no meu inglês. Mas, na verdade, ele tomou um susto com o objeto da minha fala, porque ele não conseguia entender as razões pelas quais o Estado não cumpre espontaneamente ordens judiciais. O porquê que a ordem judicial deve ser enfraquecida. Sob que pretexto? Sob que fundamento, ele me dizia, a ordem judicial, afinal de contas, o Poder Judiciário não é aquele que diz efetivamente, em última análise, o que a lei diz, o que o contrato manda cumprir, etc., etc. Mas perante o Estado isso não vale? Vale em termos. Agora, tem vantagens esse sistema, né? Há algumas vantagens. Por exemplo, o fato de que, eu digo o sistema, outras vantagens, o sistema inglês, por exemplo, os valores não ficam acumulados, como ocorre no regime dos precatórios. Aqui, essa acumulação de valores de exercício para exercício, a União me parece que está fora disso hoje, mas estados e municípios estão rolando dívidas sem parar. A própria União já rolou, né? Nós tivemos 2 moratórias públicas vergonhosas por emenda constitucional, não é? Então, o sujeito tem o precatório e imagina que vai receber, e vem uma emenda constitucional e diz, não, agora você vai receber em 10 anos, ou quem sabe em 36, ou quem sabe em 124, e é provável que a progressão seja nessa linha, nessa ordem. É uma certa falta de escrúpulos do constituinte derivado, me parece, porque prorroga o vencimento dos precatórios num regime, de fato, de moratória pública. Isso já aconteceu várias vezes no país. Aqui, eu diria que há uma primeira questão interessante para a reflexão. Será que nós estamos mesmo, apesar da letra do Código de Processo Civil, diante de uma execução contra a fazenda pública? O fato de a fazenda contar com prerrogativas especiais não implicaria que a gente admitisse que, em face da fazenda pública, não cabe execução propriamente dita, mas um regime especial de cobrança que envolve a inclusão dos créditos no orçamento público para posterior pagamento? Será que nós não estamos usando inadequadamente a expressão execução contra a fazenda pública? Enfim. O fato é que os bens públicos são revestidos desses atributos ou desses privilégios, são inalienáveis e são impenhoráveis, razão pela qual a fazenda pública não se aplica à responsabilidade patrimonial prevista no Código de Processo Civil. Então, há um procedimento especial, para tanto, previsto no artigo 730 do Código. Exige-se a sentença ou acórdão, que será o título executivo judicial, que conterá a obrigação que fundamentará, por sua vez, a execução a ser proposta contra a fazenda pública. Hoje, o juiz determina a citação da fazenda pública para que, por força de uma série de alterações legislativas relativamente recentes, em 30 dias apresente, se quiser, os embargos. O que significa dizer que não se aplicam à fazenda pública as regras do cumprimento de sentença lá do 475J e seguintes do Código de Processo Civil. É, de fato, um procedimento especialíssimo. Se não for embargada a execução, prevê o 730, em seus incisos 1 e 2, que o juiz requisitará o pagamento
por intermédio da presidência do tribunal competente, do órgão competente na presidência do tribunal, e esse pagamento será feito na ordem de apresentação do precatório. Há algumas questões interessantes, e eu estou falando do óbvio nesse momento, mas algumas questões interessantes, que dizem respeito especialmente às matérias que podem ser arguidas nos embargos, à execução contra a fazenda pública. Há uma série delas que são tradicionais, acumulação de execuções, o excesso de execução, a legitimidade das partes, etc., mas há um assunto que me parece bastante relevante e grave, que é o inciso 2º do 741, que vou me dedicar um pouquinho mais a ele, que trata da impossibilidade de se exigir o título, considerando-se que esse título seja fundado, que a constituição da obrigação estampada nesse título seja fundada em lei ou ato normativo que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido como incompatível com a Constituição Federal. Parece que esse é o grande problema que há hoje nos embargos. Vou um pouco, desembargadores, se me permitem, ao projeto do novo Código de Processo Civil. Quando a gente fala para estudantes, a primeira pergunta é: mas passa? A resposta é a óbvia, nem Deus sabe. Se o Senado não sabe, imagino que nós poderemos dizer. Há uma expectativa de que até, pelo menos me parece que isso está sendo trabalhado, ou foi trabalhado até o período de início do recesso branco para as eleições, e irá até logo depois do segundo turno das eleições presidenciais, que é o período em que não se faz, pouca coisa se fez no Parlamento brasileiro em função das eleições, o que é, inclusive, absolutamente, me parece até legítimo, enfim, dá para justificar. Mas a comissão, presidida pelo senador Vital do Rego, tem dito que aprovará no final do ano civil de 2014. Porque, como há uma vacatio legis prevista de 1 ano, o ideal, me parece também interessante, isso teria que combinar também com a presidência da República, né? O ideal seria que ele fosse editado ao final do ano civil, para que a vacatio legis coincidisse mais ou menos com o ano civil de 2015, para evitar que lá em novembro do ano que vem, enfim, nas vésperas de recesso, etc., comece tenhamos, enfim, um novo código, né? O título 2º do capítulo que trata do cumprimento de sentença é especificamente destinado ao cumprimento de sentença, diz, eu vou ler, que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública. Isso está previsto lá, no último projeto aprovado na Câmara, no artigo 500, que agora está no Senado, sob revisão, no artigo 548. Só talvez entre parênteses, né, para aqueles que talvez não lembrem da sistemática do processo legislativo, como é bicameral, e o projeto começou no Senado, ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, aprovado na Câmara com alterações de substância, ele deve voltar para a casa de origem para que essas alterações de substância sejam, de fato, revistas. Então, é a revisão da revisão. A revisão pela casa de origem do projeto, que não poderá agora fazer grandes alterações. É interessante o processo legislativo nesse momento. Não é? Nesse momento, o Senado pode excluir as alterações feitas pela Câmara, voltando à redação original, ou então fazer alterações de redação, meramente, ou aprovar, né? Mas meramente de redação. Então, há um cuidado muito grande nas comissões técnicas do Senado, que eu reputo assim de primeiríssima linha, de primeiríssima grandeza. As comissões técnicas da Câmara e do Senado são absolutamente extraordinárias, gente altamente qualificada mesmo. Eu tive nessas idas e vindas, nessas comissões todas, uma impressão muito boa, desembargadores, quanto a essa condição técnica dessas comissões que trabalham das assessorias legislativas mesmo, do Senado e da Câmara. Então, hoje o que se está fazendo é um trabalho de compatibilização, porque é difícil extrair algo que tenha sido incluído pela Câmara sem que isso traga consequências para o conjunto do projeto, né? Então, é um trabalho, de fato,
quase de relojoeiro, um trabalho muito artesanal para que se possa chegar a um texto que seja coeso, que seja lógico, que seja fechado, enfim, dentro da proposta das duas casas. Mas diz, então, está previsto, então, no artigo 548, a execução de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar a quantia certa, e há, no artigo seguinte, que é o 549, as previsões a respeito do procedimento a partir do pedido, do início da execução, do pedido de cumprimento da sentença pelo exequente. Diz o 549 que a Fazenda será intimada, não mais citada, intimada, o mecanismo do cumprimento de sentença passa a se aplicar aí, mediante carga, mediante remessa ou por meio eletrônico, e não mais citada nos termos do artigo 730. Né? E no prazo de 30 dias, nos próprios autos, então não haverá a formação dos autos de embargos, né? Nos próprios autos, ela poderá impugnar a execução. As matérias que podem ser arguídas pela Fazenda Pública nesse momento são basicamente as mesmas de hoje. Ilegitimidade, falta ou nulidade da intimação lá no processo de conhecimento, se tiver ocorrido revelia, não é? Excesso de execução, cumulação indevida de execuções, incompetência do juízo, etc., etc., etc. Há uma série que mais ou menos repete aquilo que consta hoje no nosso sistema. O que tem de novo é o parágrafo 2º, que relativamente novo, é o parágrafo 2º, que prevê que quando se alegar, quando a Fazenda alegar que o exequente oferece a sua execução em excesso, pleiteando, portanto, quantia superior à resultante do título, a executada, a Fazenda, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento, diz o projeto, dessa arguição. Então, ela deverá, de fato, separar aquilo que seja incontroverso, aquilo que seja a parte incontroversa da obrigação, do valor, em relação ao valor da obrigação. Traz também, no parágrafo 5º desse artigo 549, uma certa repetição daquilo que está hoje no 741, com relação à lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E traz um parágrafo específico para a possibilidade de modulação no tempo, dizendo, textualmente, que isso se faz em atenção à segurança jurídica. Então, me parece, de fato, que a lei incorpora aquilo que todos nós, de algum modo, já discutimos, que todos nós, de algum modo, já pensamos, não é? Mas ela incorpora no texto normativo para não evitar dúvida. Daria, então, para resumir as inovações do projeto, do CPC, nessa matéria de que estou tratando, como matérias que não são exatamente inovações, a não ser no texto da lei, mas são matérias que já são acolhidas, apontadas pela doutrina e acolhidas pela jurisprudência brasileira já há algum tempo, que envolvem, por exemplo, quando houver alegação de excesso de execução, a necessidade da Fazenda declarar de imediato o valor que entende correto. Um prazo relativamente, me parece interessante, não muito exíguo, de 2 meses, para o pagamento de valores considerados como de pequeno valor. Hoje, isso significaria até 60 salários mínimos, né? Esse prazo será contado, terá o início da sua contagem na entrega da requisição. E, nos casos de impugnação parcial, então, a possibilidade de o valor, o pedaço da obrigação que não tenha sido questionado, ser objeto, desde logo, de cumprimento, seja com expedição do precatório, seja com requisição do pagamento do pequeno valor. Mas voltemos ao sistema atual. O parágrafo único do 741 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada em 2005, na verdade, criou para o sistema, eu diria que
para os embargos, efeitos rescisórios, né? Efeitos verdadeiramente rescisórios. Porque esse dispositivo ele prevê mais uma hipótese, além daquelas que genericamente estão previstas no sistema, no lugar certo, digamos assim, de desconstituição da coisa julgada material. Porque ele permite que o executado apresente resistência à satisfação do crédito, suscitando uma matéria que é relativa à formação da própria obrigação, da formação do título que contém a obrigação, quando fundamentada essa decisão em preceito tido por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, o acolhimento dos embargos implica a rescisão do julgado. Há quem sustente, na doutrina brasileira, e há jurisprudência nesse sentido também, que esse parágrafo único seria inconstitucional. O fundamento é o seguinte: se diz, por aqueles que entendem ser inconstitucional, que as decisões do Supremo Tribunal Federal não têm essa força, não têm tanta força capaz de determinar a cessação dos efeitos da coisa julgada, que são inerentes à coisa julgada, que se tenha produzido num processo regular, num processo, enfim, que seja existente juridicamente, enfim. Porque se diz, se admitisse ao contrário, estar-se-ia admitindo uma inadequada rescisão da coisa julgada. E, alegam, esses que assim sustentam, haveria, inclusive, violação do inciso 36º do artigo 5º da Constituição Federal. Me parece, e é a visão que não é uma visão pueril, mas uma visão de dar rendimento a tudo que for possível ter rendimento, me parece que esse dispositivo, na verdade, ele precisa ser interpretado conforme a Constituição. Nós não podemos descartá-lo de imediato, mas sim interpretá-lo conforme a Constituição, levando em conta o princípio da segurança jurídica e também o princípio da isonomia. Se nós observarmos esse critério de interpretação, me parece que não há que se falar em inconstitucionalidade, desde que, e aqui nós teríamos então que estabelecer algumas condições para a leitura do dispositivo, no caso concreto. Primeira condição, que esse título executivo tenha sido atingido pela coisa julgada após o início da vigência do parágrafo único do 741 do Código de Processo Civil. Segunda condição, que o acórdão do Supremo Tribunal Federal, que seja contrário a essa decisão que fundamenta o título executivo, tenha sido proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, isto é, em julgamento de ADC, de ADI ou de ADPF. E a terceira condição é que o acórdão, se tiver sido lavrado no julgamento de recurso, no sistema de controle difuso, que essa declaração da inconstitucionalidade tenha sido chancelada, a suspensão tenha sido chancelada por norma editada pelo Senado Federal, como determina a Constituição Federal. Me parece que esse, vamos chamar assim, entre aspas, esse defeito que deva ser anterior ao trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo, permite que se admita a aplicação do parágrafo único do 741 nos casos em que, por exemplo, o juiz ou o tribunal tenha decidido de modo contrário à interpretação já dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADI ou em sede de ADC ou enfim, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade e controle concentrado de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Então, aqui nós estaríamos prestigiando a isonomia, porque, à época em que proferida a sentença, já havia orientação do Supremo Tribunal Federal exatamente em sede de controle de constitucionalidade. Sempre me preocupa quando há estudantes presentes
talvez seja o cacuete do professor de graduação, não é, desembargador? O professor de graduação fica com esse cacuete. Dá exemplos que possam facilitar a compreensão daquilo que se está dizendo. Imagine que o contribuinte fulano de tal, enfim, propôs uma ação lá em 2010, visando a restituição, a repetição de um tributo que, no seu entender, era indevido. Em 2011, há uma sentença, e a sentença é de procedência. Ainda em 2011, a União apela para o Tribunal Regional Federal. Acontece que, nesse mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, reconhece que o tributo discutido por esse contribuinte A é devido, é constitucional. O TRF, um ano depois, alguns meses depois, em 2012, para facilitar o exemplo, ele ignora essa decisão do Supremo e decide que o tributo é indevido e nega provimento à apelação da União. A União, por sua vez, perde o prazo para recurso especial e recurso extraordinário e ocorre o trânsito em julgado. Então, nesse caso, me parece que seria aplicável o parágrafo único do 741 quando o contribuinte ajuizar a execução contra a União, porque há um defeito no acórdão do TRF. Antes mesmo do seu trânsito em julgado, esse defeito já terá aparecido. Esse defeito consiste exatamente no desrespeito a uma orientação fixada pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, que terá ocorrido antes do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal Regional Federal. Agora, há alguns casos em que o defeito pode ser posterior ao trânsito em julgado, e aí me parece que o parágrafo único não teria aplicabilidade. Um outro exemplo. Há uma empresa, contribuinte, que ajuiza uma ação, ajuizou lá no já longínquo ano 2000, com o intuito de não pagar a CSLL. E requer a restituição dos valores que já pagou, no período não prescrito. Muito bem. Em 2006, o Tribunal Regional Federal julga procedente esse pedido, e esse acórdão transita em julgado. Um ano depois, lá em 2007, o Supremo Tribunal Federal decide pela constitucionalidade dessa contribuição. Até se poderia alegar, nesse exemplo, que o acórdão do Tribunal Regional Federal possuiria, após 2007, um defeito, que seria esse de estar desconforme ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Mas, quando do trânsito em julgado do acórdão, lá em 2006, não havia esse defeito, porque o Supremo não havia se pronunciado ainda. Então, me parece que aqui não se aplicaria o parágrafo único do 741, porque o defeito seria posterior, vamos continuar chamando de defeito, sempre entre aspas, seria posterior ao trânsito em julgado desse acórdão. Então, se a época do trânsito em julgado da sentença, que serve de base, serve de título executivo, ainda não havia o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado, seja em controle difuso, com a suspensão da eficácia da norma pelo Senado, aí me parece que não teria, de fato, aplicabilidade o parágrafo único do artigo 741, porque, à época da constituição do título, a isonomia teria sido respeitada. E, nessa circunstância, deveria ser preservado tanto a coisa julgada quanto o seu mentor principiológico, que é o princípio da segurança jurídica. Se houver trânsito em julgado anterior à manifestação do Supremo, a posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, me parece que poderia fundamentar, no máximo, o pedido de uma eventual ação rescisória. Eu sei que esse é um tema polêmico, há muita discussão sobre o cabimento ou não de rescisória nessa hipótese, mas é uma hipótese que tem sido ventilada pela doutrina e que tem sido acolhida, de alguma maneira, né, pela jurisprudência. Então, me parece que não é todo
título, todo e qualquer título executivo, judicial, que poderá estar submetido, e esse é o rendimento que proponho, para evitar a discussão da constitucionalidade ou não. É um rendimento, uma interpretação de acordo com a Constituição, conforme a Constituição. Dizia, não será qualquer título executivo, judicial, que estará submetido à possibilidade de incidência do parágrafo 1 do 741. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se encaminhado nessa linha, determinando uma certa limitação temporal da aplicação dessa regra, havendo, inclusive, súmula nesse sentido. Há, no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade que discute justamente a inconstitucionalidade desse parágrafo único e, enfim, a última palavra será do Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria, antes de terminar, e estou me encaminhando para o final, porque eu estou olhando aqui para o tempo da minha fala, é que, na verdade, nós temos mais problemas a resolver, além desse, que são problemas gerados pelas sucessivas reformas constitucionais, pelas sucessivas emendas constitucionais, no mais das vezes, pouco discutidas pela própria comunidade jurídica e pouco discutidas pela própria sociedade. A verdade é essa. Vejam, por exemplo, que há uma série de problemas ligados à compensação de débitos antes da expedição do precatório. O parágrafo 9º do artigo 100, que foi incluído numa dessas sucessivas emendas constitucionais, determina que para a hipótese que antes da expedição do precatório deverá ser abatido do valor da condenação contra a fazenda pública, a título de compensação, o valor correspondente aos débitos líquidos e certos. E aqui vem o grande problema, no meu modesto modo de ver, incluídas as parcelas vincendas. E, aliás, a redação é estranha, porque fala parcelas vincendas de parcelamentos. Eu não sei se poderia ser alguma coisa diferente de parcela de parcelamento. Mas vamos lá. Então, pensem, os senhores, na seguinte situação. Nós vivemos num país que é recordista, galáctico, para não dizer mundial, de incidência de tributos. Nós pagamos tributos o tempo todo, a qualquer momento. Enfim, isso é público e notório que nós temos uma carga tributária sufocante. Sufocante especialmente para o meio produtivo, que invariavelmente se vê às voltas com problemas de falta de caixa para a sua atividade em função da necessidade de honrar compromissos tributários. Agora, há pouco tempo, nós tivemos o chamado refis da Copa. As empresas que tinham tributos federais em atraso puderam se habilitar e pedir o refis da Copa. Muito bem. Dívidas parceladas em 180 meses, por hipótese. Está ótimo. Dívidas reconhecidas e parceladas que estão sendo pagas mês a mês. Aí, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região transita em julgado, determinando que essa empresa receba da União Federal determinada quantia, numa ação de repetição de indébito. Ela requer o precatório. O que acontecerá? Ela deverá abater do valor do precatório as 180 parcelas do refis da Copa que fez. Me parece que há nessa regra verdadeira inconstitucionalidade, porque viola, desde o contraditório, viola a ampla defesa e viola, me parece, o direito de propriedade, viola o direito à livre iniciativa, porque o Estado se preserva de qualquer maneira e o particular que obteve, porque se enquadrou nas hipóteses da lei, que obteve o parcelamento, não poderá receber os valores a que tenha direito. Essas questões todas
essa questão especificamente acaba significando algo que deve ser execrável no sistema, que é a via oblíqua para a cobrança de tributos. A Fazenda Pública dispõe de meios eficazes. A Fazenda Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de seus créditos. Basta pensar que o crédito constituído e inscrito em dívida ativa é constituído e é inscrito pelo próprio credor. E ele pode imediatamente ser executado. Eu, credor, decido qual o seu débito. Eu constituo unilateralmente o título e eu inicio a execução, obtendo, inclusive, restrição patrimonial, obtendo, inclusive, penhora de patrimônio dessa empresa, desse contribuinte. Há um outro problema, e, de fato, a gente só pode blefar uma vez, o desembargador não pode blefar duas. Tem que dizer que vai terminar, e, na segunda vez que disser que vai terminar, tem que terminar mesmo. Perde credibilidade se blefar mais de duas vezes. É o parágrafo 12º do artigo 100, também introduzido pela mesma emenda constitucional de 2009, que trata da atualização dos valores relativos ao precatório expedido. Diz a emenda que o texto da emenda e, portanto, da Constituição, que a atualização dos valores de requisitórios será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. E, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples, no mesmo percentual dos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Me parece que há aqui uma outra violação escancarada de uma série de direitos do contribuinte, na medida em que esse índice é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ataca, violenta frontalmente a regra da isonomia, na medida em que, sobre os débitos estatais, incidirá um percentual de atualização infinitamente inferior do que aqueles a que estão submetidos os devedores. Então, há um desequilíbrio. Eu recebo com a atualização da poupança, mas eu pago a taxa de 1% ao mês. Me parece que isso gera um desequilíbrio que deveria ser o quanto antes corrigido. Tem sido no Supremo Tribunal Federal, já houve o reconhecimento dessas inconstitucionalidades, embora esse acordo ainda não tenha transitado e julgado, mas me parece que deva se tratar assim mesmo, com esse grau de seriedade a questão. Eu, ao encerrar, agradeço mais uma vez ao desembargador Thompson Flores, que me dirigiu o convite, pela imensa gentileza. Agradeço a todos pela gentileza da atenção. Espero ter... É um tema árido, eu sei. É um tema árido, é um jeito muito gentil de falar que o tema é chato, não é? Mas eu agradeço a todos pela gentileza da atenção e espero ter, ainda que minimamente, contribuído para a discussão do tema. Deixo com aqueles que eventualmente têm interesse em discutir esses temas e outros o meu endereço eletrônico, luisvamber@vamber.com.br, e para aqueles que tenham, embora se trate de um é quase como um intruso isso que eu vou falar, né? Porque é um evento de direito administrativo e eu vou fazer a propaganda do processo civil. Mas eu mantenho no Facebook um grupo de discussões de processo civil que é bem interessante. Tem muitas discussões muito interessantes. Há magistrados, advogados, professores, mestrandos, doutorandos, enfim, bacharelandos de todo o país, aproximadamente 3.000 pessoas que participam, trazendo a sua contribuição para a discussão do processo civil, a partir daquela premissa, que foi a minha primeira frase. Nós todos estamos no mesmo barco. Quer dizer, a nossa tarefa como iniciados no direito, como alguém que
num país de desdentados e miseráveis, chegou à condição em que nós chegamos, me parece que o mínimo que nós podemos fazer é devolver à sociedade um pouco daquilo que recebemos, estudando e difundindo o resultado do nosso estudo para aqueles que ainda estão, talvez, iniciando seus estudos, ou, quem sabe, mesmo que já iniciados, com muitas dúvidas. Eu agradeço, sinceramente, pela gentileza da atenção. Professor Vander, queremos, em nome da escola e do tribunal, agradecer penhoradamente a sua colaboração. Trouxe inúmeras reflexões dignas de consideração. Nós, como magistrados, nós estamos decidindo diuturnamente essas questões e, certamente, elas nos inspirarão bastante. Eu até já pediria a Vossa Excelência se pudéssemos disponibilizar o texto para publicarmos na nossa revista. Seria um privilégio. Eu convido agora o desembargador Ricardo para passar um mimo, uma recordação a Vossa Excelência em razão da sua participação. Desde já, então, agradecendo ao nosso conferencista mais uma vez, vamos passar a nova conferência, desfazendo a mesa, e imediatamente o protocolo cerimonial chamará o novo palestrante que já se encontra aqui presente. Muito obrigado.